tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autômatos finitos não determinísticos, que é muito próximo do que a gente viu na aula passada, porém tem alguns detalhes que vão ser um pouco diferentes, que vão facilitar um tanto a nossa vida. Não vão fazer com que a gente pense muito no meio do caminho, mas que a gente pense mais no começo e no final. De como a gente vai passar pelo meio do caminho não interessa tanto. Então, vamos tentar relembrar algumas coisas do que a gente viu na aula anterior e tentar fazer um paralelo com o que vai acontecer agora. Se você tem um autômato finito determinístico, ele é composto pela quíntupla: alfabeto, função de transição, conjunto de estados, estado inicial e conjunto de estados finais. Vou chamar o não determinístico só de AFN, tá? Para simplificar, não ter que ficar colocando AFND. Ele vai conter, basicamente, a mesma coisa. O nosso alfabeto, conjunto de estados, a nossa função de transição, um estado inicial e o nosso conjunto de estados finais. Qual é a grande diferença que você tem do AFD para o AFN? Aparentemente é a mesma coisa, né? Mas na verdade o que vai mudar é que o nosso delta, que era definido em que você tinha um estado com um símbolo do nosso alfabeto, você transitava para um outro estado. Então, a partir de um estado, você lia um símbolo e você ia para um outro estado do nosso autômato. O que vai mudar para o delta? A definição do nosso delta agora é que a partir de um estado, você lê um único símbolo e isso vai te levar para um conjunto de estados. 2 elevado aqui eu estou considerando que é o conjunto das partes de Q, tá? Então, a partir de um estado, junto com um símbolo, você vai levar um subconjunto qualquer de Q. Essa é a grande diferença entre os dois autômatos. Em relação a poder de computação, os dois autômatos são equivalentes e a gente vai depois falar um pouquinho sobre essa equivalência e mostrar como é que eles possuem exatamente a mesma quantidade de passos para determinar se uma palavra pertence ou não pertence. Você consegue representar qualquer linguagem que você consegue representar no autômato finito determinístico, você também consegue representar no não determinístico e vice-versa. Mas ele vai facilitar algumas coisas para a gente com essa possibilidade de um único símbolo levar para vários estados diferentes. E o primeiro exemplo que eu vou mostrar disso é um exemplo que a gente viu na aula passada, que era: eu quero que eu tenha uma linguagem L que ela começa com A e termina com B. O que isso vai facilitar para a gente? Por que eu estou dizendo que vai facilitar para a gente? Eu simplesmente estou interessado em que você tenha um estado inicial, que é 0. A partir desse estado inicial, você vai ler um símbolo A, vai levar no estado intermediário, que é 1. E a partir desse estado intermediário, você vai ler um B para chegar no estado final. Estado final. O que eu posso mudar aqui? Eu posso simplesmente pegar aqui no Q1 e colocar um loop tanto com A quanto com B. Então, ele vai ler o primeiro símbolo com A, vai ler o último símbolo com B e vai ler vários símbolos aqui no meio com A e com B que ele não vai interferir.
Então você consegue montar um autômato que era um pouquinho mais complexo na aula anterior, se você parar para lembrar. Ele tinha essa cara aqui, Q0 com A levava em Q1, Q1 com B levava no estado final, o QF com o próprio B continuava no estado final, com A voltava para o Q1 e o Q1 com A ficava nele mesmo. Aí a gente complementou para virar uma função completa, o Q0 com B levava num sumidouro e o sumidouro tem o loop de todos os símbolos. Então, olha a diferença desses dois autômatos. O primeiro, com 3 estados e os símbolos, e o outro aqui com o sumidouro e os diversos símbolos. A questão é, você não precisa se preocupar em ficar trabalhando esse meio termo do que vai acontecer. Você pode simplesmente pensar, olha, eu quero que aconteça qualquer coisa aqui no meio, desde que ele comece com A e termine com B. Para mim, tanto faz o que acontece nesse meio termo. Enquanto no autômato finito determinístico, você tem que se preocupar com cada uma dessas transições. Para onde ele vai, como ele vai e assim por diante. Então, o autômato finito não determinístico, ele facilita esse tipo de transição, ele facilita esse tipo de situação. Vamos dar uma olhada ali naquela função de transição. Então, a gente vai ter que passar a representar isso de uma maneira um pouco diferente também. Se antes a gente representava essa função como sendo o nosso delta, deixa eu colocar um preto aqui para escrever, o nosso delta que era igual delta de Q0 com A leva em Q1. Faltou o Azinho. Delta de Q1 com A leva em Q1. E assim por diante. O que vai acontecer agora pra gente é, olha só, o nosso delta do nosso Fn aqui, ele vai ser igual a delta de Q0 com A leva em Q1. Um conjunto que contém Q1. Delta de Q1 com A leva no conjunto que tem Q1. Porém, quando a gente pensa no delta de B de Q1 com B, Q1 com B pode levar tanto no Q1 quanto no QF. Então a gente leva no conjunto Q1, QF. E essa é a nossa função de transição. Repara que isso aumenta a quantidade de execuções, por assim dizer. Nossa árvore de execução não é uma árvore de execução direta. Enquanto a gente olhava para o autômato finito determinístico, do Q0, se você lesse o símbolo A, você sabia que ia fazer a transição para o Q1 direto. Se você lesse o B, você sabia que saía do Q1 e ia direto para o QF. Então você tinha um único destino e você não tinha que se preocupar para onde você está indo. Quando você está no Q1, por exemplo, do autômato finito não determinístico, aqui desse exemplo, vou chamar ele de Fn para deixar claro, você está no Q1 e vai fazer a transição com B. Quando você faz essa transição com B, você pode parar no próprio Q1 ou você pode ir para o QF. Isso é um certo problema para a gente pensar, porque a gente pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Vamos construir um outro autômato e tentar pensar nesse tipo de construção. O que vai acontecer indo para um lado ou indo para o outro? Então, vamos partir de um estado inicial
Q0. Q0 com A pode ir para Q1. Q0 com A pode ir para Q2. Q0 com B vai para Q3. Q1 com B pode ir para Q3. Q1 com B pode ir para Q4, que é um estado final. Q1 com A leva para Q3 também. Q2 com B leva para Q3. Q2 com A leva para Q4. E o Q4 com A volta para Q0. Q4 com B volta para Q2. Q3 tem uma transição com A para Q0, com B para Q2. Ok? Então, esse é o nosso autômato. Ele está bem confuso, mas vai servir para a gente entender o que é uma árvore de execução. Vamos pensar na palavra W, que vai ser igual a P, P. Então, a gente começa sempre do estado Q0, ele é sempre o nosso estado inicial, porque ele está sendo indicado ali. A partir do estado Q0, a gente vai ler o primeiro símbolo. Então, o primeiro símbolo é o A. Quando a gente lê o A do Q0, a gente pode transferir tanto para o Q1 quanto para o Q2. Então, a gente vai pensar de, e se eu for para o Q1, o que acontece? E se eu for para o Q2, o que acontece? Então, além disso, sobrou o quê? Sobraram o restante da palavra, sobraram 2 Bs. Consumi o A, sobrou Bzinho, Bzinho. Consumi o Azinho, a gente tinha PB. A partir do momento que ele consumiu o A, ele pode transitar tanto para o Q1 quanto para o Q2. O que vai acontecer agora? Vamos consumir o próximo símbolo. Então, a gente vai consumir o próximo Bzinho. Se o Q1 consome B, ele transita para o Q4 ou para o Q3. Então, a gente pode pegar aqui do Q1, ele pode transitar tanto para o Q3 quanto para o Q4. Por outro lado, o Q2 com Bzinho, ele vai transitar somente para o Q3. Então, aqui o Q2, ele transita somente para o Q3. Consumimos o primeiro Bzinho, sobrou ainda aqui para ser consumido um Bzinho. A gente vai consumir. Esse amarelo não fica legal para enxergar, vamos trocar essa cor. Tentar um amarelo escuro. Acho que fica, se amarelo esverdeado vai ficar melhor. Então, nós temos que consumir agora o último Bzinho. Q3 com B, ele desce para o Q2. Q4 com B, ele sai do Q4, vai para o Q2. Q3 com B,
vai para o Q2. Então, de acordo com essa palavra W, a partir do momento que a gente consumiu os 3 símbolos e chegou na palavra vazia, não tem mais nenhum símbolo para ser consumido, todos os estados que a gente consegue chegar são Q2, Q2 ou o próprio Q2. Então, a partir do Q0, a gente foi consumindo símbolo por símbolo e chegou numa quantidade de estados diferentes. Deixa eu apagar isso e testar para uma outra palavra. Eu devia ter feito um outro slide, mas como eu não fiz, a gente vai ter que apagar. Então vamos para o próximo exemplo, pensar num W diferente. Apagando. Vamos pensar numa palavra um pouquinho diferente. Essa palavra agora W vai ser B, A. A, B. Não, é uma palavra muito longa. Quero uma menor. Vamos lá. A. Então a gente começa do estado Q0. Sempre do estado Q0. Nós temos que consumir os 3 símbolos. Um por um. Vamos consumir o primeiro Azinho. A gente sai do Q0, pode parar tanto no Q1 quanto no Q2. Sobraram ainda 2 Azinhos. Q1 com A, a gente vai para Q3. Q2 com A, a gente vai para Q4. Q3 com A vai para Q0. Isso aqui ainda sobrou. Q4 com A também vai para Q0. Então, a gente só consegue parar no estado Q0 com essa palavra. Apesar da coincidência da palavra anterior e dessa palavra a gente só chegar em um único estado, a gente pode parar em vários estados diferentes. A questão é quando que essa palavra vai ser aceita e quando que essa palavra não vai ser aceita. Se algum dos estados que a gente chegar aqui no final for um estado final, então a gente consegue encontrar um caminho para essa palavra, que essa palavra é aceita. Se você não encontrar nenhum estado final para esse conjunto de estados que chegou aqui, essa palavra não é aceita. Para esse caso de W, por exemplo, 3As, ele não é uma palavra aceita, porque nenhum desses estados aqui é um estado final. A gente pode pensar no seguinte, vou forçar uma palavra que eu sei que vai ser aceita. Eu quero W igual a B, B, A. Ou, mais do que isso, para gerar vários estados diferentes, eu quero A, B, A, A, B. Vai ficar gigantesco, mas eu sei que vai gerar vários estados diferentes. Então vamos lá, vamos partir do Q0.
eu tenho que consumir esses 5 símbolos A, B, A, B. Do Q0 com A, a gente pode ir tanto para Q1 quanto para Q2. Q1. E aí, veja só, daqui a gente consumiu o A, então sobra o restante, B, A, B. Q1 com B leva em Q4 ou em Q3. Q2 com B leva em Q3. Consumindo o Bzinho. E aí uma outra coisa que dá pra gente pensar. Se o Q3 aparece várias vezes aqui, no mesmo estágio, você não precisa testar o restante da palavra para ele várias vezes. Você pode simplesmente ignorar um deles. Então vamos ignorar esse daqui para poder deixar mais limpo e verificar o que vai acontecer com o restante da palavra com os dois estados que restam, Q3 e Q4. Q4 com A retorna para Q0. Q3 com A também retorna para Q0. De novo, se ele aparece nos dois, você pode ignorar um dos dois. Q0 com A, ele pode ir tanto para Q1 quanto para Q2. Sobra o B. Q1 com B vai para Q3. Não. Ou vai para Q4. Consumindo o último símbolo aqui. Q2 com B vai para Q3. Então observa o seguinte, a gente consegue parar ou no estado Q3, que aparece aqui duas vezes, mas não faz diferença, a gente ignora uma, ou ele para no estado Q4. Se a gente for rodando, a gente para ou no Q3 ou no Q4. O Q4 é um estado final. Se o Q4 é um estado final, se existe algum estado aqui que é um estado final, essa palavra W, ABAAB, é uma palavra aceita pelo nosso autômato. É muito simples, então, o que está acontecendo aqui. Essa árvore de execução, a gente pode pensar nela como sendo um estado inicial, que é 0. Você tem o primeiro símbolo, que eu vou chamar de S, e o restante da palavra. E as transições possíveis que você pode fazer de Q0 com S. Então, você pode ir para o primeiro estado que o Q1 leva com S, que o Q0 leva com S. Você pode ir para o segundo, que o Q0 leva com S, consumindo o símbolo S. Ou você pode ir até o enésimo, que o Q0 consumindo o S pode ir. E o que vai acontecer é, quando você pega o W aqui, o W ele tem uma sequência de símbolos também. E essa sequência de símbolos é o primeiro símbolo e o restante da palavra SW. Então, na verdade, o que ele vai fazer é, a partir desse S', que é o primeiro símbolo que sobra do W, ele vai fazer a transição do Q1 para vários estados, vai fazer a transição do Q2 para vários estados, vai fazer a transição de cada um desses estados aqui para vários estados. No final das contas, a gente vai chegar num conjunto de estados
possível quando a gente terminar de consumir a palavra inteira. Quando a gente terminar de consumir símbolo por símbolo. Chegando nesse final, se existir algum estado que seja estado final, então a palavra pertence à linguagem. Linguagem é ótimo, mas enfim. Basicamente o que a gente vai procurar então é: existe algum estado aqui dentro que é um estado final? Sim, existe. Então a palavra pertence à linguagem. Não, não existe. Então a palavra não pertence à linguagem. É simplesmente isso. E o que vai mudar na fórmula analítica? Então nós temos um delta agora, que esse delta está definido de estado, um sigma, levando num conjunto de estados. A diferença dessa função agora é que, já que você tem um conjunto de estados sendo representado a cada iteração, você tem que fazer uma iteração para cada um desses estados. Então, se no primeiro caso a gente simplesmente olhou para o Q0 e falou: para onde eu posso ir do Q0 com S, que era o primeiro símbolo da palavra, na segunda iteração eu tenho que olhar para cada um dos estados que eu cheguei, que eu alcancei, o primeiro símbolo da palavra que restou. Então eu vou olhar para Q1 com S', vou olhar para Q2 com S', vou olhar para Qn com S' e ver todos os estados que ele pode transitar. À medida que eu fiz isso, vai sobrar aqui o W', que ele é uma palavra que tem um S2', que é o primeiro símbolo, e o restante da palavra. Eu vou ter que fazer o quê? Para cada estadozinho daqui que a gente encontrou, vou ter que testar para onde ele vai com S2'. Então, você vai abrir novas possibilidades para verificar o que é alcançável e o que não é alcançável. Nossa iteração vai aumentando de uma forma exponencial, pode aumentar de uma forma exponencial. E ainda assim isso é polinomial, ainda assim isso tem o mesmo poder computacional de um autômato finito determinístico. Fica para daqui a pouco, mas a princípio eles são a mesma coisa. O que a gente vai pensar então? Nossa função, nosso delta, ele sai de um estado, leva para um outro, consome um símbolo, leva para um conjunto de estados. Então veja só, vamos pensar no nosso delta. Delta de Q0 com A leva em Q1, Q2. Delta de Q0 com B leva em Q3. Delta de Q1 com B leva em Q4 e Q3. Como é conjunto, a ordem que eu estou colocando aqui não faz diferença, tá? Q3 é igual, Q4, Q3 é igual a Q3, Q4. Então é só questão de
escrita e organização. Seria melhor se colocasse em ordem ascendente, mas, enfim. Q1 com B, com A, vai levar em Q3. Isso mesmo? Isso. Delta de Q2 com A leva em Q4. Delta de Q2 com B leva em Q3. Delta de Q3 com A leva em quem? Q3 com A leva em Q0, Q3 com B leva em Q0, vírgula, delta de Q3 com B leva em Q2. Delta de Q4 com A leva em alguém que eu não lembro quem é. Delta de Q4 com B leva em alguém também que eu não lembro quem é. Vamos dar uma olhada. Q4 com A leva em Q0, Q4 com B leva em Q2. Vírgula, fecha aqui. Então, nossa função de transição, olha só como muda, como fica diferente. A gente está levando em um conjunto de estados, não leva mais só em um único estado. Vamos olhar naquele lá mais simples, que era simplesmente Q0 com A leva em Q1, com B leva no estado final, e tem um loop aqui de A e B que fica no próprio Q1. Quem é a nossa função de transição para esse caso? Quem é nosso delta? Delta vai ser igual delta de Q0 com A leva no Q1, delta de Q1 com A leva no próprio Q1, delta de Q1 com B, todos os estados que você alcança com B, próprio Q1 e o QF, e é isso aí. A gente tem todas as transições escritas ali e estão representadas nessa função de transição delta. Observa a grande diferença. Repetindo, a grande diferença é que você pode transitar para vários estados de uma única vez. Isso facilita bastante na hora de representar. Enfim, essa é a forma analítica agora que começa a ficar um pouco mais complexa, porque a gente pode pensar, eu não quero ficar fazendo uma árvore de execução. Essa árvore de execução é um pouco mais complicada. Você precisa de mais espaço. Se você está fazendo no papel, você não tem a opção de aumentar o espaço. Então, se você não programa direito, não fica legal. Você não consegue representar isso de forma computacional muito clara. Então, não é tão interessante para um computador. É interessante, então, a gente começar a pensar na função estendida para essa função programa. E da mesma maneira, que igual, se você tem um conjunto de estados, deixa eu chamar isso daqui de Pzão. Se você tem um conjunto de estados e você consumiu todos os símbolos daqui, você conseguiu chegar nesse conjunto de estados.
Se você está numa outra situação, delta estrela de P com um símbolo inicial aqui S e o restante da palavra W, eu vou dizer que isso daqui é um delta estrela de alfa P com o restante da palavra W. Chamei de alfa P só para não colocar um termo muito grande ali. Esse alfa P, na verdade, ele vai ser todas as transições, a união das transições de P com S, de cada elemento de P com S. Então, aquele alfa P ali, na verdade, ele vai ser o quê? Para cada elemento elemento com M é ótimo também, né? Elemento de P, fazer a transição com o primeiro símbolo, no caso S. Como assim? Veja só. Então, reescrever esse delta estrela. Delta estrela de P com vazio é o próprio P, que são os conjuntos, são os estados que ele encontrou. Delta estrela de P com SW, ou seja, uma palavra que ainda não é vazia. Você precisa reunir todos os estados que você consegue alcançar a partir dos estados de P, utilizando o símbolo S. A gente pode representar isso como sendo o nosso alfa P ali, ele vai ser a união dos deltas com P pertencente. Vamos a outro símbolo, Qzinho, pertencente a Pzão. Então vai ser a transição de Qzinho com S. Esse símbolo de união aqui, eu estou falando que é um iterador, de que eu vou pegar cada elemento de P, cada estado que está dentro do Pzão, e fazendo a união entre os conjuntos que vão ser resultantes dele. Então, veja só. Se a gente está falando da árvore de transição aqui, dessa árvore de execução, se a gente tem o delta estrela de Q0 com a palavra inteira, Azinho, B, Azinho, Azinho, P. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao próprio delta estrela, porque é a recursão. Todas as transições possíveis que o Q0 pode fazer com Azinho. Todas as transições possíveis ele pode transitar tanto com Azinho a gente pode vir para o Q1, como a gente pode vir para o Q2. Então o resultado disso é Q1, Q2. E o que sobra? Sobra B, A, B para ser consumido. O que vai acontecer agora? A gente tem que consumir o Bzinho. Mas a partir do momento que a gente pega esse Bzinho, a gente tem que olhar a transição para cada um dos estados possíveis que a gente se encontra. Olha para a árvore de execução. Nós temos o Q1, nós temos o Q2. À medida que você está tanto no Q1 quanto no Q2, a gente tem que verificar as transições do Q1 possíveis e verificar as transições possíveis do Q2. Então, o Q1 pode transitar para Q3 e Q4. O Q2 pode transitar para o Q3.
E a gente vai fazer a união desses dois casos. Então, o que vai acontecer? O resultado disso vai ser união do conjunto Q3, Q4 com Q3. O resultado é Q3, Q4. Repara que bate exatamente com o que eu estava falando. Olha só, se você alcança tanto Q3 aqui quanto Q3 aqui, não tem necessidade de você ficar repetindo a execução dos dois Q3 ao mesmo tempo. Você pode simplesmente pensar, já tenho um Q3 aqui, eu não preciso de outro. E o que vai sobrar de palavra para ser consumida? Nós consumimos o primeiro Bzinho, então vai sobrar A, B. Então, a nossa função aqui de transição, ela é igual, na verdade, à transição de Q3, Q4 com Azinho, B. Essa transição, ela é nada mais, nada menos do que essa árvore de execução, só que a gente pensando simplesmente no modelo matemático, pensando em colocar cada uma dessas execuções dentro de uma união. Dentro de uma união para cada um dos estados possíveis, utilizando o primeiro símbolo da palavra. Então a gente vai consumindo de símbolo por símbolo, fazendo a transição de cada um dos elementos e juntando ele dentro dessa grande união para poder reforçar que a gente alcança qualquer um daqueles estados. Então, a parte analítica do autômato finito não determinístico ela é um pouco confusa, porque envolve essa questão de conjuntos, envolve... deixa eu escrever o restante dessa função ali que eu percebi agora que eu não escrevi. Ela envolve essa questão de união, então você pode escrever isso daqui como sendo um grande conjunto que é a união de Q pertencente a Pzão de delta Q com S e o restante da palavra W. Vai consumindo a palavra até terminar, então no momento que termina e chega no epsilon, você chegou num conjunto de estados possíveis e determina se a palavra pertence ou não pertence, verificando dentro desse conjunto. Se existir algum elemento que é um estado final, a gente pode dizer, essa palavra pertence, e se não existe nenhum que é final, essa palavra não pertence. Basicamente, a gente consegue definir, então, uma função aceita W, que ela existe P, tal que P pertence aos finais e P pertence a delta estrela de Q0 com W. Então, para a galera aí que lembra de lógica, já viu lógica, a gente pode determinar se uma palavra W pertence ou não pertence a esse conjunto, a essa linguagem, se existe um estado P, tal que P pertence aos estados finais e P pertence aos estados alcançáveis por W. É exatamente a mesma coisa que a gente fez no autômato finito determinístico, só que agora a gente tem um conjunto de estados que a gente pode alcançar. Vamos pensar em mais exemplos. Então vamos criar aqui, deixa eu passar esse ler para baixo. Vamos criar aqui um outro autômato finito não determinístico. Um estado inicial, Q0. A partir de Q0 com A, a gente vai para Q1. Com A
A gente vai para Q2. Q1 com B vai para Q2. Com B vai para Q3. Que é o nosso estado final. Q2 com A vai para Q3. Q2 com B vai para Q1. Q0 com B fica nele mesmo. Q3 com A volta para Q2. Q3 com B volta para Q1. Então, nossa única questão aqui que é não determinística é o Q0, que com A pode ir tanto para Q1 quanto para Q2 ao mesmo tempo. Depois o Q1 ele pode ir com B para Q3 e com A ele vai para Q2. O Q2 é o contrário, com A vai para Q3, com B vai para Q1. E o Q3 ele vai com B para Q1, com A ele vai para Q2. Vamos pensar em algumas palavras aqui e verificar se essas palavras pertencem ou não pertencem à linguagem reconhecida. A, B, A, W1, W2 vai ser igual a B, B, A, B, W3, A, B, A, W4, A, A. Quero saber se essas palavras são reconhecidas ou não são reconhecidas por esse autômato. Então vamos começar com W1. A, B, A. Vamos começar com a árvore de execução. Começando do Q0, com A gente pode ir tanto para Q1 quanto para Q2. Vou colocar aqui do lado o que está faltando. No primeiro nível nós temos a BA, no segundo nível sobra BA, porque nós consumimos o primeiro A. Q1 com B vai para Q3. Q2 com B vai para Q1. Sobra o símbolo A. Q3 com A vai para Q2. Q1 com A vai para Q2 também. Então, a gente só consegue chegar ao estado Q2. Q2 não é um estado final, então B1, W1 não pertence à linguagem. Próximo, W2. W2 nós temos B, B, A, B. Começando do Q0, sempre do estado inicial. Nós temos que consumir B, B, A, B. Primeiro símbolo, Q0 com B. Ele só pode ir para o próprio Q0. Então sobra o BAB para ser consumido. Vamos consumir o primeiro OB. Ele vai para o Q0 também. Sobra um AB. Q0 com A pode ir tanto para Q1 quanto para Q2. Sobra o Bzinho no final. Q1 com B vai para Q3.
Q2 com B vai para Q1. Então, a gente chega no conjunto de estados Q1, Q3. Como pelo menos um desses estados aqui, no caso o Q3 é um estado final, nós temos que a linguagem W2, a palavra W2 pertence à linguagem que é reconhecida por esse autômato. Vamos olhar para W3. Deixa eu apagar esses risquinhos. Faço com a mão sem perceber. Então, vamos lá agora para o W3. Vamos analisar se W3 pertence ou não pertence à linguagem ABA. Começando do Q0. Q0 com A vai tanto para Q1 quanto para Q2. Eu tenho que travar, mexer com a mão. Sobra B e A. Q1 com B vai para Q3. Q2 com B vai para Q1. Sobra o A. Q3 com A vai para Q2. Q1 com A vai para Q2. Então, você só consegue chegar no estado Q2, que não é um estado final. Se ele não é um estado final, essa palavra não é não é uma palavra da linguagem. Falta W4. Então, começando no estado Q0, temos que consumir os 3 símbolos As. Consumir os 3 símbolos A significa que do Q0 com A gente pode ir tanto para Q1 quanto para Q2. Autômato pequeno a gente fica repetitivo. Mas enfim, funciona. Sobram 2 As. Q1 com A vai para Q2. Q2 com A vai para Q3. Sobra um único A para ser consumido. Q2 com A vai para Q3. Q3 com A vai para Q2. Então, a gente chegou num conjunto de estados Q2, Q3, onde Q3 é um estado final, portanto, W4 pertence à linguagem L, que é reconhecida pelo autômato. É basicamente a mesma coisa, só que a gente consegue fazer mais transições, a gente consegue pensar em que essas transições te levam a vários lugares ao mesmo tempo e você tem que analisar todos esses lugares para poder dar sequência. Você não fica com uma única possibilidade, você fica com várias possibilidades. A grande diferença, então, de um autômato finito determinístico para um autômato finito não determinístico é exatamente essa. É você pensar de que você pode ir para vários lugares ao mesmo tempo e você tem que ficar fazendo essas análises ao longo do processo.